Boa tarde a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é dia 24 de julho de 2022 e nós vamos juntos dar continuidade ao nosso trabalho aqui de leitura do livro Os 50 Princípios dos Milagres, de Um Curso em Milagres, do Dr. Kenneth Wapnick. Estamos neste vídeo no princípio de número 35. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Esse princípio é um dos princípios que mais confundem, né, os estudantes de um curso em milagres. E ele fez um texto bem longo, tá? Ele diz assim: isso é muito importante. Uma das armadilhas na qual as pessoas caem, como eu já disse, quer estejam trabalhando com um curso em milagres ou com qualquer outra forma de cura, é que elas querem resultados. Se eu não conseguir resultados, se o seu resfriado não desaparecer, se a ferida não cicatrizar, se esse tumor não sumir, então isso significa que eu não sou um bom curador. Tudo o que aconteceu é que nós caímos na mesma armadilha de tornar o corpo real. Um dos principais avisos que o curso em milagres constantemente dá é: não torne o erro real. Um curso em milagres não acredita na existência do pecado, mas, se acreditasse, o pecado contra o curso em milagres seria tornar o erro real. Nós tornamos o erro real por acreditarmos que temos que fazer algo contra ou a favor do erro. Uma vez que acreditamos que existe um problema no nível do corpo que precise ser curado, então estamos tornando o erro real, né? Porque o único problema que existe é aquele que está na sua mente e na minha mente, né? O problema do corpo é um reflexo do problema na mente, né? De um pensamento que precisa ser corrigido. Tentar projetar um círculo de luz ao seu redor ou ao redor da outra pessoa é um exemplo de tornar o erro real, porque então você estará dizendo que a luz tem que proteger essa pessoa ou a você mesmo contra a escuridão. Obviamente, então você estará tornando a escuridão real. Você não tem que lutar contra algo se esse algo for irreal. Você apenas luta contra ele ou se protege contra ele quando acredita que é real. A proteção sobre a qual o curso fala é a proteção do nosso sistema de pensamento, o que significa que nós corrigimos os pensamentos equivocados que temos, né? Que é a expiação com E maiúsculo, que é a expiação descrita no curso em milagres. Pergunta da audiência: isso soa um pouco desagradável. A minha pergunta é: você pode ter o bolo e comê-lo também? Por exemplo, se você precisar de uma aspirina, se você precisar de um pouco de mágica de vez em quando, aí ele responde: eu não estou dizendo que você não deva fazer isso. Tudo o que eu estou dizendo é: faça qualquer coisa que o leve a se sentir melhor. Mas não acredite que isso está fazendo o que você pensa que está fazendo. O curso fala sobre a ideia de levar as ilusões à verdade ou a escuridão à luz. O ego faz isso de outro jeito. Ele leva a verdade à ilusão, né? Na verdade, ele traria, né? Ele traz. As pessoas serão tentadas a pegar a verdade desse curso, que é um sistema muito puro, e a levá-la às ilusões que todos nós acalentamos. Existem certas coisas que não queremos liberar. Então, se você gosta muito de círculos de luz, você não vai querer liberar os círculos de luz. E não há nada aqui que diga que você tem que fazer isso. Jesus não está lá fora com um chicote. Ele está apenas dizendo que isso não vai lhe dar o que você quer. E isso é tudo. Se você quiser ser indulgente consigo mesmo ao longo do caminho,
Eu acho que isso está certo, desde que você reconheça aquilo que está fazendo. E é isso que é importante. Quer dizer, o que é importante aqui? Se você tiver nesse movimento de tornar real o erro, pelo menos saiba que você está nesse movimento de tornar real o erro, tá? Um curso em milagres, um curso em milagres não diz que não devemos ficar zangados, que não deveríamos ficar zangados. Ele diz que não devemos justificar a raiva. E esse é o equívoco. Todos vão ficar zangados porque nós temos egos. A ideia é que quando você ficar zangado e transtornado, não justifique isso. É isso que Jesus diz no capítulo 3, quando ele fala sobre a expiação sem sacrifício, né? No item 1 do capítulo 3. Ele diz que é aí que as pessoas erram. Elas têm que reverter toda uma forma de pensar para poderem justificar a percepção equivocada de que Deus fez o seu próprio filho sofrer. Em outras palavras, as pessoas criaram uma teologia que justificava a projeção da sua própria culpa. Mas quando você constrói uma teologia, uma psicologia, filosofia, teoria ou economia, ou seja o que for, para justificar as projeções do seu próprio ego, você vai ter problemas. Não há nada de errado em ter círculos de luz ao seu redor, se isso faz com que você se sinta melhor. Mas quando você tentar torná-los parte desse sistema de pensamento, né, que é o que o Curso em Milagres ensina, vai ser aí que o seu equívoco vai entrar. Quando você fala do nível 1, tudo realmente parece muito difícil, porque esse é o nível que é sem transigência. Né? Ele está falando dos níveis de ensinamento de um curso em milagres, os níveis 1 e 2. Ele diz que você entende no final que o que é falso e que o que é verdadeiro nunca mudou. Tudo nesse mundo é falso e, portanto, você não deve colocar qualquer investimento nisso. Quer dizer, em nada desse mundo, porque tudo é ilusório, tudo é virtual, tudo faz parte da Matrix. Mas ninguém que viva nesse mundo do corpo, como todos nós vivemos, será capaz de liberar totalmente todos os investimentos no mundo, óbvio. Sempre haverá algumas pequenas coisas, esperemos que sejam apenas pequenas coisas, às quais nos agarraremos. E esse é o nível 2, que é uma forma muito mais gentil de olhar para tudo isso. Mas onde não pode haver transigência mesmo é na ideia de não tornarmos o erro real, não tentarmos justificar as percepções equivocadas do ego. Não há nada errado em ter ataques do ego, egóicos. Todos nós vamos tê-los. O equívoco está em tentarmos dizer: bem, é isso que realmente o curso está dizendo. Ou é isso que a Bíblia está realmente dizendo. Ou é isso o que Deus me disse que eu deveria fazer. É muito melhor apenas dizer: bem, eu tive um ataque egóico. Ou ter um círculo de luz ao meu redor faz com que o meu ego se sinta melhor. Eu faço círculos de luz ao meu redor, porque o meu ego se sente melhor. Ou pedir uma vaga para estacionar ao Espírito Santo. Eu peço vagas ao Espírito Santo. E o Espírito Santo me dá as vagas, ou pelo menos assim eu acredito. Está tudo bem com isso, desde que você não tente dizer que é isso que o curso está dizendo. Não, não é. Já expliquei isso para vocês. Uma vez que o faça, né, que você diga que o curso está dizendo isso, você vai cair na mesma armadilha que aconteceu há 2000 anos, de pegarem uma mensagem que era radiantemente pura e rapidamente envolvê-la com mortalhas de escuridão e culpa, para que ela terminasse sendo uma religião de ódio, em vez de uma religião de amor. Então, o que o ego fez? Ele pegou os ensinamentos de Jesus, ele distorceu de forma que ficassem de acordo com o sistema de pensamento do ego e criou uma religião de ódio, em vez de uma religião de amor, né? Uma religião que durante 2 milênios trabalhou pela separação, né?
Não vou dizer que em 100% dos casos, né? Mas no geral, a história pelo menos da Igreja Católica, né? Falando aqui da Igreja Católica, a história da Igreja Católica não é lá muito bonita, né? Se a gente pegar as cruzadas, se a gente pegar a Inquisição, né? Pergunta da audiência, né? Presumo que está tudo certo em ser indulgente consigo mesmo, quer seja ingerindo mágica, tirando uma soneca, tendo prazer sexual ou qualquer outro tipo de indulgência, desde que você saiba que é isso que está fazendo. Mas então, não estaríamos tornando real o erro a cada vez em que formos indulgentes conosco mesmos? Aí ele responde: sim, no nível 1. Mas dentro da nossa experiência aqui no mundo do corpo, nível 2, tal indulgência pode ser uma forma de gentilmente aprendermos que não é isso o que realmente queremos. Mas você tem que ser cuidadoso para não iludir a si mesmo, seguindo o ego em vez de seguir o Espírito Santo, né? Então essa é a única indulgência à qual você não pode se permitir. Não, hoje eu vou seguir um pouquinho o ego, amanhã eu sigo o Espírito Santo. Aí não pode. E dessa forma, ficando envolvido em algo que vai ferir a si mesmo e ou aos outros, tornando a sua culpa ainda mais forte. Tudo o que o curso diria é: faça qualquer coisa que queira fazer, mas não a transforme no reino do céu. Não crie um grande caso a esse respeito. Essa é a coisa. O que nós geralmente fazemos é criar um grande caso a partir de tudo isso, né? Então, se você quer ir lá e ser super indulgente e comprar aquela bolsa cara, vai e compre. Mas não transforme aquela bolsa cara ou o seu sentimento de posse da sua bolsa cara no reino dos céus. Não ache que a bolsa cara, usando como exemplo, você pode trocar pelo exemplo que você quiser, vai trazer a você a felicidade que você está buscando, porque não vai, tá? E eu esqueci de me dizer no início do vídeo que se você chegou nesse vídeo agora, no vídeo 35, eu peço a você que volte lá, pegue a playlist desse livro, os 50 princípios dos milagres de um curso em milagres e assista desde a introdução, senão vai ficar difícil para você relembrar essa questão aqui do nível 1 e do nível 2 do ensinamento, tá bom? Ou pode ficar difícil, pode ser que fique difícil. Pergunta da audiência. Mas você está tornando o erro real a cada vez em que faz qualquer coisa física. Meu Deus. É claro, você não pode evitar isso, mas você torna isso pior quando tenta justificar isso. É muito melhor dizer que eu ainda tenho esse corpo e acredito ter certas necessidades e que existem certas coisas que me dão prazer. Existem certas coisas que quero evitar porque elas me causam dor. Enquanto eu for um corpo, vou ter essas coisas. Mas isso não significa coisa alguma. O que é realmente significativo é que eu perdoe essa pessoa que trabalha ou vive comigo e que eu realmente queira que esse relacionamento seja curado, né? Entre mim e essa pessoa. A outra questão é um pouco tola. A ideia é fazer qualquer coisa que seja, mas não criar um grande caso por causa disso. De fato, existe uma linha que vem perto do fim desse capítulo que diz que os impulsos físicos são impulsos mal direcionados para o milagre. Capítulo 1, item 7. Essa é outra forma de dizer que tornar o corpo real, quer você esteja falando sobre sexualidade, doença, raiva ou guerra, é uma defesa contra quem realmente somos. Especificamente em termos de sexualidade, ele está se referindo à ideia de que se unir as pessoas através do corpo não vai fazer você se sentir pacífico ou confortável, porque a única união é através da mente. Mente, leia-se aqui também espírito, tá? Então aí vocês podem imaginar sobre o que ele está falando, né? Em outras palavras, todos nós ansiamos voltar para casa com Deus, porque esse é o cerne do nosso problema.
De alguma forma, nós sentimos como se pudéssemos ficar fisicamente próximos das pessoas, quer estejamos falando sobre ficarmos sexualmente próximos ou apenas fisicamente próximos de alguma forma. E isso iria desfazer a separação. Obviamente, não desfaz, porque o problema não tem absolutamente nada a ver com o corpo. Mais uma vez, é o nosso uso do corpo que é o equívoco, tentando justificar ou espiritualizar algo que não tem nada a ver com qualquer coisa espiritual. Nada do corpo é espiritual, é o uso que fazemos dele que é importante, é o propósito que nós damos ao corpo, né? Que vai vir a ser importante. Um exemplo para vocês entenderem isso é vocês imaginarem, já devem ter experimentado na vida, algum momento em que você estava do lado de alguém, ou do lado de alguém, e você se sentia muito só, tá? Pergunta da audiência. O Espírito Santo poderia estar dizendo a você que essa não é a coisa certa a se fazer, porque reforça uma falta que você pensa ser real? Em outras palavras, você precisa desse prazer dessa vez. Então, por cair na armadilha de aceitá-lo, está reforçando a falta. Entendem? É isso. Quando você cai nessas indulgências, você está dizendo que realmente você é faltoso. A você falta alguma coisa, tá? Isso é bom, a gente entende isso pensando nos vícios, né? A cada vez que você vai ser indulgente com aquele seu hábito que em algum momento passou a constituir um vício, né, com a sua adicção a uma substância química, ou a uma pessoa, ou de repente a fazer compras, ou a jogar, você está dizendo, algo está me faltando. E isso, do lado de fora, me completa. Então você está reforçando a sua ilusão de falta, que é algo absolutamente do ego. Sim, aí ele responde. Sim, se você estiver olhando para isso de um ponto de vista muito prático, acho que a chave é que se alguma coisa se torna uma preocupação, tal como a de que eu não posso ser feliz a menos que durma com essa pessoa, não posso ser feliz a menos que coma essa determinada comida, eu não posso ser feliz a menos que consiga um certo carro e assim por diante, então isso é uma bandeira vermelha. Então, alcançar isso se torna um reino dos céus. E a ausência disso se torna um inferno. Quando você fica preso nesse tipo de armadilha, isso é uma bandeira vermelha que lhe diz que você está lidando muito fortemente com relacionamentos especiais. Lembrem-se que a gente pode ter relacionamentos especiais com as coisas, tá? Não apenas com as pessoas. Eu posso ter um relacionamento especial com o álcool, com a maconha, com a cocaína, tá? É um relacionamento especial. Sem isso, eu não posso ser feliz. Pronto, um relacionamento especial. Tá aí a definição básica do que seria um relacionamento especial, segundo o ensinamento de Um Curso em Milagres. Tá? O que está lidando muito fortemente com relacionamentos especiais, seja qual for a sua forma. Mas a ideia não é criar um grande caso sobre algo que não é uma grande coisa. O que é uma grande coisa nesse mundo é a culpa, e a resposta para isso é o perdão. E é isso que é importante, né? Então, o meu jeito de curar o meu vício é quando eu entrar na minha necessidade, no meu desejo, eu me conectar com Deus. Para que eu me lembre que nada me falta, que eu sou inteiro, perfeito, completo na minha conexão com Deus, né? Pergunta: o curso diz qualquer coisa sobre a ressurreição do corpo? Resposta: Aí preparem-se, apertem os cintos. Como o corpo poderia ser ressuscitado se o corpo não morre? Da mesma forma que o corpo não pode ser curado porque ele nunca esteve doente, o corpo não pode se levantar dos mortos porque ele nunca morreu. Um Curso em Milagres realmente fala bastante sobre a ressurreição. Lembre-se, o corpo não faz nada. É a mente que faz. A ressurreição é o despertar do sonho da morte. O que aconteceu com Jesus é que ele despertou do mundo de pesadelo no qual todos nós estamos. Na nossa percepção do mundo,
e certamente na das pessoas ao redor dele, que não entenderam do que ele estava falando, ele se levantou dos mortos. Eles podiam sentir a sua presença. Portanto, eles somaram 2 mais 2 e obtiveram em suas mentes, na forma na qual eles poderiam aceitá-lo, que obviamente teria que ser numa forma que eles iriam identificar como Jesus, que ele estaria no corpo. Mas a sua ressurreição foi, na verdade, o despertar desse pesadelo, que é um sonho de morte, separação, assassinato, ataque, assalto, etc. Mas, novamente, a chave para isso é que uma vez que você diga que o corpo ressuscita, estará dizendo que o corpo morre, o que significa que estará dizendo que o corpo é real, não é? A testemunha mais poderosa para a realidade do mundo do ego é a morte, porque ela diz que o corpo viveu. Se o corpo viveu, então o ego tem que viver e todo o sistema de pensamento do ego tem que estar correto. O que Jesus nos ensinou é que o corpo não morre, o corpo não se ergue dos mortos, o corpo não faz coisa alguma e, portanto, ele permanece conosco apesar do que aconteceu ao seu corpo. Ele, Jesus, né? Existe uma linha no final do capítulo 15, escrita na época do Natal, que diz: o príncipe da paz nasceu para restabelecer a condição do amor, ensinando que a comunicação permanece ininterrupta, mesmo se o corpo é destruído, mesmo se o corpo for destruído, desde que tu não vejas o corpo como meio necessário para a comunicação. O corpo físico, né? Pergunta: você quer dizer que ele simplesmente assumiu a forma? E sobre quando ele apareceu aos apóstolos? Ele apareceu na mente das pessoas. Apareceu entre aspas. Aqui eu vou lembrar vocês que, se eu não estou enganada, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Jesus fala assim: ele dorme. Procurem isso nos evangelhos. Ele dorme. Lázaro dorme. Resposta. A pergunta que ele diz, e ele não disse a São Tomé, né, para tocá-lo, Tomás para tocá-lo? Aí o Dr. Kenneth responde: não estou certo do quanto disso realmente aconteceu. O Evangelho de João, especialmente, foi escrito em parte para combater o que eles pensavam ser uma grande ameaça dos gnósticos, que já estavam começando a ser uma grande ameaça ao cristianismo. Alguns gnósticos ensinavam que Jesus não era um corpo. Eles eram chamados de docetistas, um termo derivado da palavra grega que significava ilusão. O que esse incidente nos evangelhos mostra, supostamente, é que Jesus tinha um corpo porque Tomé, né, eu acho que é Tomé aqui no Brasil, o tocou. Estou razoavelmente certo de que a maioria dos estudiosos das escrituras iria negar que esse tenha sido realmente um evento histórico. Eles iriam ver isso mais em termos da teologia que João estava ensinando, do que de Jesus sendo um corpo. E esse ensinamento era destinado especificamente contra os gnósticos. Olha que interessante. Pergunta: então você está rebaixando as projeções astrais? Isso parece ser uma possível explicação para o que algumas pessoas... Isso parece como uma possível explicação para o que algumas pessoas pensam ter visto. Resposta: eu as estou rebaixando? Não, essa é outra forma de olhar para isso, mas ainda é do ego. Pergunta: uma vez que Jesus foi descrito como atravessando paredes, aparecendo e reaparecendo, parecia... pontinho, pontinho, reticências. Resposta: você realmente tem que questionar todas as citações sobre a ressurreição nos evangelhos. A maior parte dos estudiosos das escrituras faz isso. As citações da ressurreição nos 4 evangelhos contradizem umas às outras. Nos fatos básicos, elas contradizem umas às outras, tal como quem o viu e quando. A opinião de consenso é que você está pegando uma expressão da teologia emergente de diversas igrejas cristãs naquela época em vez de qualquer coisa histórica. É por isso que tentar dizer que o que Jesus fez ou não fez é muito difícil.
Ninguém realmente sabe o que ele fez, para início de conversa. Existe muito pouca história nos evangelhos, mas existe muita teologia e pessoas lendo de volta na história o que elas queriam que tivesse sido. A propósito, o curso não trata disso e não condena isso. Pergunta. Santa Teresa teve encontros com Jesus que deixaram marcas nas palmas das suas mãos. Entendo que suas visões foram fortemente perceptuais. Resposta. Certo. Se você trabalhar com um curso em milagres, tem que aceitar a premissa de que tudo vem das nossas mentes. Não há nada que esteja fora de nós. É tudo uma projeção daquilo que está dentro. O que então significa que você pode projetar qualquer coisa que queira. Pode projetar o seu Jesus Cristo. Psicólogos têm feito isso por anos e anos com testes projetivos. As pessoas veem todo tipo de coisas em estímulos perceptuais que não tenham formas específicas reconhecíveis, tal como o teste da manta de tinta de Rorschach. Nós vemos o que nós queremos ver e o que não penso que seja diferente do que é a mensagem básica dos evangelhos de forma alguma. De fato, o curso realmente deixa aquela mensagem de perdão muito, muito clara. Ainda estamos discutindo o princípio 35, de que os milagres podem não ter sempre efeitos observáveis, né? É aquela história de que você pode ter tido um milagre, a situação do lado de fora continua a mesma, ela não mudou em nada, mas você a está percebendo de outra forma. E essa nova forma de perceber a situação, que continua a mesma, não tira mais a sua paz, tá? O que é importante é o efeito que o milagre realmente tem que é trazer paz ao trabalhador de milagres. De fato, quando eu mudo a minha mente para Jesus e não vejo mais como alguém, não vejo mais alguém como atacando ou atacado, eu vou me sentir em paz. O que acontece depois disso é que é entre Jesus e a outra pessoa. Eu fiz a minha parte. A dádiva da minha paz será dada àquela outra pessoa, ainda que a outra pessoa possa não aceitá-la, não aceitar, né? Não aceitá-la, aceitar a dádiva. Isso pode significar que o milagre pode não ter efeitos observáveis. Existe uma série de 3 perguntas no manual para professores que trata da cura e afirma o mesmo ponto, que a gente já comentou, né, nas lições. Uma das perguntas é: a cura deve ser repetida? Isso tem a ver com uma situação na qual alguém não parece ser curado. O ponto é que, se você acreditar que alguém não foi curado, estará tornando o corpo real, porque está olhando para algo no nível do corpo. Outra área que vislumbramos aqui é tratada numa lição que diz que quando eu sou curado, não sou curado sozinho. Lição 137. Uma vez que todas as mentes são unidas e são uma dentro desse holograma, quando a minha mente é curada e eu estendo paz, ou a paz é estendida através de mim, ela vai tocar todas as outras mentes, sobre a maioria das quais eu nem estou consciente de forma alguma. Uma vez que não existe realidade no tempo como uma expressão linear, ou no tempo de qualquer forma que seja, então essa cura pode acontecer através de todas as dimensões do tempo. Obviamente, não teríamos consciência disso de nenhuma forma. Nosso único trabalho, mais uma vez, é termos a nossa mente individual curada. O que acontece depois disso está a cargo do Espírito Santo. Então, se você tiver o milagre, se você tiver recebido a cura para sua mente, pode ter certeza que em algum nível, mesmo que isso não esteja visível para você, esse milagre ele foi estendido, né? O que ele diz aqui, quer ver? Eu estendo a paz. Você estará estendendo a paz. Então não fique muito preocupado com a forma como as coisas estão do lado de fora. Preocupe-se com o conteúdo da sua mente, que agora está em paz. Tá bom, meus queridos? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso
E se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo, que é o vídeo do princípio 36.